Olha, quem já passou dos 40 anos talvez conheça bem essa sensação. Aquilo que antes funcionava para entrar em forma, de repente, para de funcionar. É uma jornada que pode ser muito, mas muito frustrante, né? Hoje a gente vai analisar um método que promete uma abordagem diferente, pensada exatamente para essa nova fase da vida. E aqui está a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de R$ 1 milhão. Porque uma coisa que antes parecia mais simples, agora virou esse desafio todo. A resposta, como a gente vai ver, não está na falta de esforço, não. Tem a ver com as mudanças do nosso próprio corpo. A gente sempre começa cheio de expectativa, né? Vou correr quilômetros para queimar calorias, mas a realidade que bate a porta é dor no joelho. Ou então, vou fazer centenas de abdominais, mas a barriga teimosa continua ali, no mesmo lugar. E as dietas super restritivas? Quase sempre o resultado é aquele famoso efeito sanfona. Se esse ciclo parece familiar, é porque essa é a experiência de muita, muita gente. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. E ele começa, olha só, com as mudanças que são super naturais do nosso corpo. Vamos dar uma olhada em como essa nova realidade funciona. Basicamente, acontecem 3 mudanças biológicas que são cruciais. Primeiro, o metabolismo desacelera, é um fato. Ele fica mais lento. Segundo, rola uma perda natural de massa muscular, um processo com um nome até meio complicado, sarcopenia. E terceiro, o corpo começa a ter uma tendência a acumular mais gordura bem ali, na região da barriga. E o pior, não é qualquer gordura, é a visceral, aquela mais profunda que fica entre os órgãos. E aqui está o ponto mais importante de todos, talvez. Não se trata de falta de disciplina, de falta de força de vontade. É uma mudança biológica, está programado para acontecer. Entender isso é o primeiríssimo passo para parar de se culpar e começar a agir de um jeito mais inteligente. E é exatamente aqui que os problemas costumam aparecer. Se o corpo mudou, por que insistir nas mesmas estratégias de antes, que já não são mais adequadas? Vamos analisar agora os erros mais comuns, aqueles que acabam impedindo qualquer progresso. Vamos detalhar 4 erros que são assim fatais. O primeiro, sair por aí copiando treinos de altíssima intensidade feitos para um corpo de 20 anos. Não dá. Segundo, focar em abdominais infinitos. Eles até fortalecem o músculo, mas não fazem mágica para queimar a camada de gordura que está por cima. Terceiro, o excesso de corrida sem ter uma base de músculos fortes para sustentar. O que acontece? Sobrecarga nas articulações. E por último, entrar em dietas malucas, muito restritivas, que fazem o corpo entrar no modo de emergência e queimar ainda menos calorias. O resultado desse ciclo todo é quase sempre o mesmo, infelizmente. Lesão, frustração por não ver resultado nenhum e, claro, a desistência. É muito fácil acabar acreditando que o problema está na gente e não no método que a gente está usando. Mas e se a solução não for treinar mais, e sim treinar de um jeito mais estratégico? Agora a gente vai passar para a solução proposta, que é um método baseado em 3 pilares que eu achei bem interessantes. O primeiro pilar é um movimento funcional. E a sacada aqui está na simplicidade. São movimentos que o nosso corpo já conhece do dia a dia, sabe? Como agachar para pegar alguma coisa no chão ou empurrar um móvel. Isso constrói uma força que é útil de verdade. E o mais importante, de um jeito seguro para as articulações. O segundo pilar, ativação metabólica. A palavra-chave aqui é eficiência. Em vez de passar horas na academia, a proposta são treinos mais curtos, que dão um choque no metabolismo e mantêm o corpo queimando gordura por muito mais tempo, mesmo depois que o exercício já acabou, em repouso. E o terceiro pilar, que amarra tudo, a constância. A estrutura é de um desafio de 21 dias. E por que 21 dias? Porque vários estudos mostram que esse é mais ou menos o tempo que a gente leva para transformar uma ação nova em um hábito. A ideia aqui é construir uma rotina que seja sustentável e não um esforço heróico que dura uma semana. Ok, a teoria parece muito boa, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada num exemplo de como seria um plano semanal. Olha só como o plano é bem simples e equilibrado. Ele vai intercalando treinos mais específicos como queima de gordura e fortalecimento do core com atividades mais leves, tipo uma caminhada rápida. Essa combinação é ótima porque permite que o corpo se recupere e evita o esgotamento, o que torna o processo todo muito mais fácil de seguir a longo prazo. E agora vem uma das melhores partes, na minha opinião. Os treinos levam só de 15 a 20 minutinhos por dia e podem ser feitas em casa sem precisar comprar nenhum equipamento. Isso basicamente remove as 2 maiores barreiras que todo mundo fala:
falta de tempo e não ter acesso a uma academia. Bom, é claro que nenhum plano de treino está completo sem a gente olhar para a nutrição. Mas a abordagem aqui foge daquelas dietas malucas. O foco é em abastecer o corpo com o que ele precisa para funcionar bem, de verdade. A proposta de nutrição é bem direto ao ponto e se resume a apenas 4 regrinhas de ouro. São elas, primeiro, incluir proteína em todas as refeições. Isso ajuda a construir músculo e dá mais saciedade. Segundo, reduzir o óbvio, né? Açúcar, refrigerantes. Terceiro, manter o corpo bem hidratado ao longo do dia. E quarto, uma regra que muita gente subestima, garantir uma boa noite de sono, o que é fundamental para regular os hormônios. E essa frase, olha, ela resume brilhantemente o porquê de tudo isso funcionar. Músculo é um tecido que gasta energia. Então, quanto mais massa muscular funcional uma pessoa tem, mais calorias o corpo vai queimar até mesmo quando está parado. Por isso, o foco é tão grande em fortalecimento. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de anos tentando métodos que já não funcionam mais, talvez a resposta não esteja em se esforçar mais, em sofrer mais na academia. Talvez a resposta esteja em encontrar um método mais inteligente, um método que trabalhe a favor da nossa biologia e não contra ela.